Olá todo mundo, vamos aguardar a galera entrar. Estamos aqui novamente. Tivemos um problema de comunicação. O Talmo não estava escutando nosso áudio. Vamos ver se agora melhorou. Anderson, olha, o Luiz Vianney voltou. O Talmo não estava conseguindo nos escutar. Eu vou certificar de que agora ele conseguiu. Juliano, Hércules está aí também. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar. O Talmo ainda não entrou, vamos lá. Nós vamos fazer uma live aqui com o Talmo. Foi campeão olímpico em 92, tem ouro, prata e bronze no Grand Prix, no Grand Prix na Liga Mundial 93, 94, 95. E ele tá entrando agora, que ele mandou aqui mensagem no WhatsApp. E ele foi um grande levantador aí, jogou por clubes tradicionalíssimos, como a Pirelli, onde ele começou, Palmeiras, Novo Hamburgo. Tem muita história para dividir com a gente, porque ele jogou aí com boa parte de 3 gerações do nosso vôlei brasileiro. Ele conseguiu entrar, vou puxar ele aqui. Tá aqui, mandei o convite. Ó, aviso de praxe para todo mundo, hein? Já é repetitivo. Se você está vendo o vídeo, curte o vídeo, compartilha, comenta. Quem puder, aqui já é monetizado o canal. As pessoas podem doar um presente se elas quiserem, no valor que elas quiserem, que isso ajuda o canal, porque a gente está sempre desenvolvendo conteúdo, né? A gente está sempre trazendo coisas novas e todos acabam participando. Isso aqui também fica no meu Instagram, tá? Meu Instagram no meu YouTube, que é Quem Sabe a Vôlei Entrevistas. Aqui o Talma entrou. Agora vai. Cássia, Carla, Pô, sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar agora. Eu já mandei aí pro Talmo, acho que ele tá entrando. A minha internet aqui tá ótima. Kerly, querida. Eu aceitei o convite do Talmo, eu tô aceitando. Tentar ao vivo. Fala, Wallace, BH, capital do voo, com certeza. Eu tô mandando, tô aparecendo seu convite, tal. Eu tô aceitando, ó. Aqui tá, tal, mas pessoas. Só que na hora que eu aceito não entra. Olha lá. Estranho. Tá aqui, ó, tá um convidado. O convite já foi. Isso é que está acontecendo. Ó, apareceu agora. Como se você estivesse enviando para mim. Aceitei. Entrar ao vivo com o Talmo. Como você tá, Kelly? Tudo bem? Eu tô aceitando, mas o que tá acontecendo? Ó, eu aceito, só que o convite aqui, não chega aqui abertura para mim. Estranho. Deixa agora vai. Vê agora, Talmo. Fala, Lucas. Quanto tempo, meu amigo? Agora apareceu. Tá aparecendo agora, Agora Talmo. vai. Aí, agora eu tô te ouvindo. Acontece, né? A gente tem que ter um probleminha, senão não perde a graça, né? Tecnologia, só as tecnologias. Seja muito bem-vindo. Já faz um tempo que eu quero te trazer aqui para a gente poder bater um papo. Eu Então,
desenvolvendo durante alguns anos um material que eu falo que vai ficar para a posteridade, né? Conversar com todos os atletas para que a gente possa juntar um material onde eles contem um pouco do que a gente não viu, né? Porque assim, a galera lembra muito do que viu. Ah, eu joguei em 92, mas tem muita coisa dentro dessa história que às vezes as pessoas não têm como orientarem-se ou até ter informação porque não tem tantos lugares. É só igual algum doido igual a mim, igual a você, que guarda as coisas e acaba dividindo com a galera, né? Falei que eu trouxe até Mas, minha tocha olímpica aqui, ó, pra te receber, ó. Que o Giba me deu, ó. então, Aí, ó. Essa é de mas 2004, o, mas tá valendo. mas o Quinho, eu acho que se a gente for olhar bem as histórias de cada um, né, são histórias muito ricas e Demais. que assim, um décimo do que o pessoal conhece tá ali dentro das quadras e tudo, mas por fora tem muita coisa bacana, tem muita riqueza, tem muito detalhe, né, que podem, eu acho que transformar a vida de muita gente. Eu falo que a gente poder ver a história igual eu vejo, assim, igual o Renan, tava falando com o Renan ontem, né? Eu terminei de fazer o acervo dele, ele tava de bobeira, mandou uma mensagem super legal para mim. Eu falei, cara, é um prazer, porque você foi uma das minhas inspirações. E hoje poder estar mostrando para você que eu tenho um pedaço da sua história, para mim valeu tudo que eu fiz até aqui. Aham. Então, as pessoas falam assim, o Renan, não sei quem, fala, vocês não viram o Renan jogar, Renan já levantou, Renan atacou. Então, assim, aí a galera começa agora a me mandar mensagem, a galera jovem, isso que eu acho legal, tipo, pessoas de 19, 20, perguntando sobre atletas que eles não sabiam, que nem que jogou. Então, acho que, Uhum. assim, quando a gente divide isso e mostra para o público, a galera mostra um pouco mais de curiosidade, porque a galera só vai Sim. saber se tiver algum lugar para buscar, né? Não tenha dúvida, tem muita coisa, e ainda bem que tem você aí que faz uma vasculhada em tudo quanto é lugar, faz uma vasculhada em tantos outros arquivos, né? E traz, Sim. e traz essa riqueza Eu do eu esporte para comprava muita tanta coisa, gente. tal. Tipo assim, eu ia na internet, quando começou essas coisas de internet, eu comprava e trocava, assim, muita coisa. Vamos supor, eu comprava camisas, comprava livro, revista, que não era da minha época. E eu troquei eu troquei muita coisa com o pessoal do Japão. É que eu perdi contato. Tipo Uhum. assim, tinha um cara no Japão que eu troquei, ele me dava, tipo, 30 jogos da década de 80. Só pedia os da Leila. Falava, Leila, Leila, quero Leila. Aí gravava tudo da Leila, mandava pra ele, e o cara mandava tudo. E com os anos eu fui reparando que as pessoas falavam para mim assim: eu tenho um CD, eu tenho uma blusa, eu tenho um card, eu tenho isso. Eu falei assim, pô, eu ia falando, pô, eu tenho tudo, né? Que eu tô juntando tudo. Uhum. E um momento da minha vida me deu aquele insight, tipo assim, cara, isso uma hora tem que estar em algum lugar. Porque É, eu não vou ficar para semente, você não vai ficar para semente. Mas se as com outras gerações certeza. souberem que tem um local onde você possa Nós chegar e temos falar que assim, cara, deixar a minha isso, história né? tá aqui. Então vamos contar a sua, né? Que a sua história é muito legal de contar. Ó, eu Vamos separei lá. aqui, ó, gente, vou mostrar novamente. Vocês já devem ter visto isso aqui, que eram os cards que saíram com a Superliga, que a Superliga agora a Superliga vai fazer 30 anos, a Superliga não é nem uma coroa ainda. Só que quando ela surgiu em 94, 95, o Talmo, a gente pode falar adiante, que você começou na Pirelli, mas eu faço questão de mostrar os cards aqui, ó. Lembra disso aqui? Então, eu não tô conseguindo te ver aqui. Sério? Sua imagem não aparece para mim, é? Ah, você tá aqui, eu tô vendo você nítido, de blusa verde. Ah, mentira, Talmo. É, então, eu não consigo te ver. Por quê? Mas será que é a sua câmera? Já olhou? Porque no meu tá Não, tudo liberado. o meu também tá. Poxa, eu separei tanta coisa aqui pra te mostrar. Caramba. Tô tentando ver aqui se tem alguma coisa viável, mas não, que quando você é meu convidado que você entra, fica tudo liberado. Já olhou É, se a sua câmera da frente ela tá ligada? tá ligada. Deixa eu fazer aqui não, minha câmera. Agora saiu. Ó, eu tirei minha câmera e voltei. Faz isso na sua pra ver se ela vai e volta, ó. Eu abri aqui, ó, eu sumi. Agora eu. Ah, você sumiu pra mim. Agora Sumi. aperta novamente pra ver se aparece. Ó, eu apareci agora. Você apareceu pra mim. Então, você não aparece para mim. Gente, que coisa chata. Só lembrando, né? Eu tô nos Emirados Árabes, né? Ah, Então, tem isso também. tem isso também. Então vamos falando, né? Assim, você não está me vendo, mas está me Vamos, ouvindo, a gente vamos. pode. As Ó, pessoas eu tô estão aqui com os vendo cards ali. do Palmeiras, a galera que estava aqui olhando, porque eu separei aqui o card do Pompeu, o seu novinho aqui, com a bola branca, aquela bola que machucava, o Reinaldo, o Jorge Edson, o Giovanni, Renan. Mas a gente sabe que essa história começou um pouco antes. Eu separei até a blusa da Pouquinho. Pirelli aqui, da década de 80. Essa da Superliga,
de 94, que foi a primeira Superliga, né? Uhum. Eu tenho um ponto muito marcante na minha vida, na minha história, é que eu consegui montar um time lá em Itabira, na minha cidade natal, que era a Isso. Superliga e tudo, na primeira Superliga, tudo, 94, e eu montei lá o VEC Bretas. Então, o time do VEC Bretas era lá da minha cidade e tudo, e o primeiro jogo da Superliga foi Palmeiras, que eu jogava no Palmeiras, com o VEC Bretas. E o meu irmão, Tárcio, jogava lá no VEC Bretas. E aí, o que que Ele jogou com você aconteceu? na Pirelli. Ele jogou comigo na Pirelli e tudo. A minha mãe cortou a metade da camisa do VEC Bretas e cortou a metade da camisa do Palmeiras. E ela E fez fez duas você. camisas, né? E Amor. fez duas camisas com Palmeiras e VEC Bretas. E ela foi torcer. E nós ganhamos o jogo lá e tudo. Mas foi muito bacana, porque foi uma coisa que marcou, chamou muita atenção na primeira Superliga, né? E eu Com tá certeza. jogando Mãe é contra uma o meu coisa irmão fora na do primeira normal, né? partida. Ah, outra coisa, né? Ó, o Jailson botou aqui. Assisti muito você jogando aqui no Belatônia. Calma, isso Bela mesmo. Antônia, joguei muito na Oh, Pirelli. Disseu mandou aqui, ó. Disseu tá sumido. Eu queria um Mora autógrafo do mal, Talmo. Disseu é ótimo. desceu. E assim, eu botei um vídeo que eu homenageei o Celcinho, quando foi aniversário dele, e botei o vídeo quando você jogava com o Francoviac, quando você jogava com o Jorge Edson, que eu sempre converso, e acredito que a Pirelli foi um celeiro e construção de atletas que quisessem ser profissionais, porque eles tinham uma estrutura fora do normal. Sim. E eu queria que você contasse como foi a estrutura de você ir trabalhar na Pirelli, que você ficou lá de 91 a 93, e você acho que construiu grandes amigos e também fez tanto ligas nacionais quanto sul-americanos, que você foi campeão por lá, incríveis. Conte suas Uhum. experiências. Bom, então, eu comecei na cidade de Itabira, né? Comecei Sim. jogando na escola, comecei jogando no clube. Depois eu me mudei para São Luís do Maranhão, depois voltei para Itabira. Aí comecei a jogar num time da Unisa, em Contagem. Só que nessa ida e vinda ali de categoria de base, na época a gente não era valorizado nem nada, né? Não tinha tanta estrutura, com exceção de alguns times que são formadores até hoje, Sim. mas eu voltei para minha cidade para parar de jogar, cara. Voltei para parar de jogar, Caramba. para começar a trabalhar e tudo. E só que aí nessas histórias foram muitas coisas bacanas e tudo. Meu pai, ele foi o grande incentivador que me tirou. A história é um pouco longa e tudo, mas eu vou tentar atalhar isso aí para a gente chegar na Pirelli, né? Sim. E ali eu fiz uma prova para passar na empresa que meu pai trabalhou por 43 anos, na Vale, e eu passei na prova, só que meu pai foi lá e tirou meu nome da prova, cara, porque ele tinha me perguntado qual era o meu sonho. E eu falei que meu sonho era ser jogador de vôlei. E ele viu que meu nome tinha sido aprovado para fazer as coisas, tudo, e me tirou. E eu segui para jogar vôlei e tudo, e logo depois eu fui para Barretos, no interior de São Paulo. E de Barretos que eu tive uma proposta para ir para Sândalo, que era um time de Eu São lembro da Paulo que Sândalo. jogava o Campeonato Lembra Brasileiro e aquele tudo. campeonato que eles foram para a final? Aham. Então, a Sândalo, cara, era um time muito bacana, me chamou para ir para lá, só que eles não conseguiriam transferir minha faculdade. E é para uma outra história isso, né? É. Mas eu não aceitei no primeiro momento, continuei em Barretos, só que isso foi em julho, e eu tinha acabado de perder meu pai, cara. Eu tinha Caramba. 15 dias antes, eu tinha perdido meu pai, voltei para Barretos para jogar o campeonato. Ali eu tinha falado que seria o divisor de água da minha vida. Ou eu conseguiria seguir com o voleibol, ou eu pararia. Só que aí eu lembrei que meu pai sempre falando, né? Vai atrás do seu sonho, mas sempre lembre de duas coisas. Faça sempre o seu melhor e nunca passe por cima de ninguém. E aí ele falou assim, mas aconteça o que acontecer, você não larga o seu primeiro ano da faculdade. E eu, acabando ali o campeonato dos Jogos Regionais, que foi em Ribeirão Preto, a Sandra me chamou para ir para lá. Para ganhar muito mais dinheiro, só que eles não conseguiriam transferir minha faculdade.
e eu acabei não aceitando ir para Sandro para continuar em Barretos, para terminar minha faculdade. Em outubro tinha jogos abertos. E nosso primeiro jogo foi contra a Pirelli. Eu joguei muito bem, né? Jogamos contra o William, contra o Xandó, contra o Orlandão, que estava explodindo já, e tudo contra o Douglas, contra um time muito bacana. E aí eu Esse joguei time é contra ótimo. eles, joguei muito bem. Quando acabou, eles me chamaram. O Brunoro e o Roma me chamaram para ir para lá, para que eu começasse minha carreira na Pirelli, né? E dali eu fui para a Pirelli, fiquei lá fazendo parte da equipe. Imagina, Quinho, imagina você chegar na Pirelli e você tá ali entre os 12, né, da equipe, e você dividir a quarto com o William, capitão Que da era teu seleção ídolo. brasileira. Pô, Pô, não deve que é ter. isso, né, cara? Eu Foi trouxe a um camisa dele aqui pra aprendizado, te mostrar. Tava aqui guardada. Ele me deu a camisa dele lá da Pirelli. foi um aprendizado gigantesco, foi um aprendizado maravilhoso, né? De dividir o quarto com ele, dele passar a experiência dele colocar para mim o que eu deveria seguir na carreira. Então foram momentos muito marcantes ali da Pirelli que eu pude trazer para a minha vida e trago até hoje. Nossa, muito legal. É legal você falar de sonhos, porque eu acho que tem momentos da vida que a gente, por ser criado numa sociedade capitalista, os pais não fazem nem de propósito. Mas às vezes a gente é tendencioso que pessoas nos levem a achar que é só você fazer um concurso público, é só você. As pessoas acham que o sonho está muito linkado a você estar você ter uma segurança, mas não perguntam se você estar dentro de uma segurança faz parte da sua felicidade. Então, eu acho que Uhum. assim, seu pai foi gigante quando ele falou isso para você. Igual o pai Foi, do Renan falou para foi. ele assim, quando o Renan falou para mim que quando a primeira convocação, quando eles foram para o Japão e ele tinha passado no vestibular, ele falou assim, pai, eu não vou. Ele falou assim, por quê? Por causa do vestibular, eu não sei se vai dar certo. Aí sabe o que o pai dele falou pra ele? Eu guardo isso na cabeça, falou assim: vai sim, filho, sabe por quê? Você vai viajar pelo Japão, pela Europa, você vai passar um tempo fora. Eu não posso pagar isso pra você fazer agora. E quando você Uhum. voltar, eu e sua mãe vamos estar aqui te esperando. Se não der certo, você recomeça. O importante é que você pode recomeçar sempre. E É. então, eu acho que isso aí do sonho, você viu seu sonho, eu acho que assim foi meritocracia. Você acreditou no que teu pai falou e você correu atrás do seu sonho. E como é quando você vê que o sonho ele tá tomando corpo, tá tomando forma e que você Uhum. começou a ver agora tá valendo. O que eu faço agora? Se teve dúvidas, o Uhum. que passou para você? Ô, Quinho, passa muito rápido na cabeça da gente. Isso que eu ia A falar. nossa história, a nossa história passa muito rápido, né? Se eu for olhar bem, eu cheguei lá atrás na Pirelli em 1900, em dezembro de 1990. Foi. Para agora, parece que foi ontem, sabe? E aí eu vejo que o tempo passa muito rápido. E nós muitas vezes ficamos, vamos deixar as coisas para fazer Isso que eu amanhã, falo. vamos deixar para fazer depois. Nada, não tem que Fazer deixar agora. nada. Nós temos que aproveitar e fazer agora, fazer bem feito, fazer com amor, ajudar as pessoas, sabe? Então, a história passa muito rápido, o tempo passa muito rápido. Hoje você vê, eu estou na Arábia, nos Emirados Árabes Eu vi. com a minha esposa, Você foi. meus, Ela foi meus contigo? dois, veio comigo, meus dois filhos estão em São Paulo, os dois estudando, fazendo medicina, o Uau! João Vitor terminando agora no meio do ano que vem, a Júlia entrando agora também. Então, tudo passa muito rápido, cara. Eu sempre falo para os meus filhos que a gente tem que estar muito atento a tudo que acontece para a gente fazer o nosso melhor, para que a gente, todos os dias, quando a gente for colocar a cabeça no travesseiro, a gente vai falar que, poxa, tudo foi muito bom, cara. Foi muito bom. Muito legal. Passou Poxa, rápido, mas incrível. valeu. Valeu Mas a foi pena muito e bom. assim, foi tão rápido que, da mesma forma que você entrou rápido na Pirelli, rapidamente você já estava na seleção. Uhum, Ah, tem muita gente que não pensa isso. Tem pessoas que às vezes demoram 8 anos para irem para uma seleção, disputarem uma Olimpíada. Você conseguiu fazer isso em 1 ano e meio, não vou dizer nem que foram 2. uhum, Tem essa história toda do Brasil que quase ganhava, mas aí tinha aquela coisa que perdia para os Estados Unidos, para Cuba. Foi uma construção. Perto ali de 92, naquela briga com Cuba, no final do jogo, foi, não foi, Zé Roberto atravessando a quadra, vocês uhum, deram uma virada de chave. E uma coisa que eu acho muito foi. legal, eu sempre comento com as pessoas, eu vi muitos jogos seus atuando pela seleção.
Jogos que o Maurício não Uhum. estava e você levantava excelentemente bem, como no clube também. Sempre jogou com muita Sim. velocidade, sempre teve uma visão muito ótima de quadra. Em algum momento, você está ali disputando vaga. Você pode olhar e falar assim: ele pode ser melhor que eu posso não ser melhor que ele, mas eu estou lutando porque é uma competição saudável. As pessoas confundem Uhum. competição com duelo. Sim. E como foi para você viajar para a Olimpíada? O que foi a Olimpíada para você? E como é receber, ser campeão? Porque eu acho que tem uma diferença, assim, da prata, o pessoal pode achar que não, mas a prata para o ouro tem uma distância muito grande. E vocês fizeram um feito que foi inédito. Foi a primeira medalha olímpica de primeiro lugar da história. Uhum. Bom, vamos começar por partes ali, da Vamos. minha posição, né? A minha posição de levantador, talvez eu tenha sido o levantador reserva com a maior dificuldade de todos os tempos, Isso né? que conta. Porque eu, ti- eu tive, eu tive nada mais, nada menos que Maurício, né, cara? Sério, a mão era impressionante, né? Acho que eu peguei essa, essa missão de ser o segundo levantador do Brasil com o Maurício jogando. Bom, segundo ponto, eu nunca, cara, nunca, desde que eu me entenda por gente, tá? Quando a gente ia para a igreja com meu pai, quando a gente ia para sentar para almoçar, quando a gente ia sentar numa mesa para receber alguém, quando a gente ia conversar na varanda de casa, meu pai sempre me ensinou uma coisa muito importante. E assim, sem falar muita coisa, sabe? Com os exemplos dele. Ele sempre falava o seguinte: a gente tem que estar sempre no lugar que a gente está. Nunca querer estar no lugar do outro. Então, cara, aquilo ali isso é uma coisa que Excelente. são princípios, entendeu? Eu nunca vou querer estar no lugar do outro. Então, o Maurício era o titular. Cara, eu era o que mais dava força para ele. E eu vibrava com o sucesso dele. Eu, eu ficava muito feliz quando ele conseguia fazer as coisas. E, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade de, se caso acontecesse alguma coisa, eu também teria que suprir da melhor forma a seleção brasileira. Então, eu me preparava muito bem para que eu pudesse oferecer, dentro da minha limitação, dentro da necessidade da equipe, o meu melhor. Eu entregava o meu melhor, né? Claro que não era a mesma qualidade do Maurício, né? Mas eu me preparava para entregar a melhor qualidade do Maurício. E logo depois disso aí, que eu estava na Pirelli, eu cheguei na Pirelli dia 19, olha, é impressionante. Eu Meu ganhava pai igual a faleceu mim. dia, meu pai faleceu dia 19 de junho de 1990. No dia 19 de dezembro de 1990, eu cheguei na Pirelli. No Caramba. dia 19 de janeiro de 91, eu passei a ser titular da Pirelli. Então, Muito foi legal. tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, passou muito rápido. E aí chega para a seleção, aí logo da seleção, puxa vida, eu vou fazer alguma coisa, cara. Um exemplo, né? Eu tenho que me sacrificar de alguma coisa para eu conseguir algo mais. Eu vou continuar fazendo isso. Cara, eu vou parar de tomar refrigerante aqui porque eu quero estar na seleção brasileira. Isso mesmo. Então, eu não tomei refrigerante, fui convocado para a São seleção escolhas, né, brasileira. Talmo? É, aí fui convocado para a seleção brasileira, fiquei na seleção. Cara, quando eu estava entrando no avião, fui convocado para Barcelona, né? Entre os 12, eu falei, pô, no avião, cara, se a gente conseguir uma medalha, eu paro de tomar refrigerante pro resto da minha vida. E até hoje eu Promessa de tô sem tomar refrigerante, né? Lá dentro do avião eu falei, pô, se conseguir uma medalha, vou parar. Mas não para mostrar assim, o refrigerante, não, nada disso. É para mostrar que com essas coisas eu preciso ter o domínio sobre elas, né? Então, Sim. existem coisas que nós dominamos, existem coisas que nós não dominamos. E nós chegamos lá, conquistamos a medalha de ouro. Claro que até hoje eu confesso para você, Kim, que é difícil você entender o tamanho da responsabilidade de ser um campeão olímpico. Porque não, vamos falar, eu não falo que eu fui campeão olímpico. Não, não, Fomos. eu sou campeão olímpico de 92, Isso vai né? sempre Para aquela ser. Não vai deixar de primeira, ser nunca, Tal. nunca, nunca, para aquela seleção brasileira
que foi pensando em 96, não era para 92, era para uma geração para futuro ainda, mas aconteceu que, acho que Papai do Céu botou a mão e falou assim, poxa, isso aqui vai ter que render, porque os frutos, eles continuam rendendo até hoje, né? Os frutos dessa geração continuam rendendo até hoje, com novos atletas, com novos talentos, com outras gerações que vieram e fizeram história, que conquistaram também muita coisa. Então, a nossa geração, ela seguiu um caminho da geração chamada de prata, né? Que a Sim. gente tem um respeito, um carinho muito grande por eles. A nossa geração abriu porta para outras gerações, né? E o que nós cometemos de erros, o que nós cometemos de acertos, nós levamos para as outras gerações também. As outras gerações puderam absorver tudo isso. Então, isso foi muito importante para que o voleibol, até hoje, continue se tornando um dos principais esportes do Brasil. E tem uns fatos Então, muito legais sobre 92 que você falou, que as pessoas, às vezes, elas sabem, não sabem, mas juntar e valorizar é muito grande. Vocês levar, o Amaury ia com vocês, que era o reflexo da geração de prata. Eu acho que ele estava ali sim. para mostrar para vocês que vocês poderiam ganhar, mas que vocês teriam que ter cuidado para não repetir os mesmos erros, talvez, que a geração dele, no finalzinho, tivesse cometido. E vocês estão na terceira, para mim, estão na terceira geração de virada do vôlei atual, porque não sei se vocês estavam ali com um time que vocês deslocaram o Marcelo para a saída, para ele virar a bola, sacar e bloquear muito bem. Botaram o Tanto Giovanni para passar junto com o Carlão, mas o Carlão foi deslocado para o meio. E nesse período, eu tenho jogos do italiano, o Carlão era o maior pontuador do italiano junto com o Gianni, fazia tipo, coisa de 30 e poucos pontos e 40. E ele falou para mim, Marquinhos, eu abri mão do ego, eu fui jogar em prol do time. Então, assim, qual a isso que fez a grande grandeza diferença. disso? Qual é a grandeza de você saber lidar, assim, igual você falou, você sabia que o Maurício era titular, mas você fazia por onde, se precisasse, você estaria ali, poderia contar com você. Então eu acho que essa geração, depois disso, todo mundo começa a jogar com o oposto, que vira a bola, o cara que vai passar e o outro que passa melhor. Vocês mudaram a história da forma que você organiza, né? A medidas e contramedidas dentro da quadra. Você parou depois, assim, uns 2 anos, para pensar e olhar e falar assim, caramba, nós mudamos a história do esporte mais uma vez? Até hoje. Até hoje, eu assisto os jogos da Eu nossa vejo época lá, a diretamente. gente vê a diferença que é a maneira de jogar. O voleibol mudou muita coisa, né? Que é o Mas esporte. a forma como que a equipe se comportou, a forma como que a equipe Hernani. se... Hernani tá te mandando um se abraço. oh, grande Hernani, Isso aí grande é grande. abraço. Oxe, nós temos história no Palmeiras, Hernani. Você jogou, meu filho. Você comia a bola. Oh, então, ali, eu acho que a gente teve uma capacidade muito grande de reinventar o voleibol para aquele momento em função das peças que a gente tinha, né? Então, ajudou demais na, na mudança de ritmo de jogo, na mudança de estrutura de jogo mesmo. E acho que está aí para ninguém botar defeito, que foi, se a gente pegar todas as Olimpíadas, o melhor retrospecto de partidas foi a nossa equipe de 92, né? Perdendo só 3 sets. Do E eu tenho. masculino foi a melhor. E uma pena que não tenha como mostrar, porque eu tenho os 2 livros, né? Tem um livro da época que foi Voleibol Brasil Campeão Olímpico, que é o Voleibol Brasil Olympic Champion, que é umas que são só fotos de vocês, assim, do começo ao fim, com todas as Sim, seleções. Eu é ganhei, o meu tá bonito aqui, esse gente. livro. E eu tenho um outro que é da Olimpíada, né? Então, assim, eu Uhum. tenho esses livros aqui, já são todos escaneados. Então, ele vai contando a trajetória. E a coisa mais linda é que, assim, além da ilustração, ele vai contando como é que foi a trajetória do Brasil até chegar lá. Ninguém pode Uhum. dizer, o pessoal fala pra mim assim, mas a Itália, eu falei assim, bom, se a Itália quisesse pegar a gente, ganhasse antes, É, né? Nós ganhamos de Holanda 2 vezes, Cuba, Estados Independentes, Holanda de novo. O que eles queriam mais, né? Estados mas, Unidos, a gente se despachou senhor, dos Estados Unidos. nós treinamos demais para isso aí. Nós treinamos Sim, demais. com certeza. Nós chegamos a treinar 9 horas por dia. Num dia nós Caraca. treinamos 9 horas, cara. Nós treinamos muito, muito. A parte física era diferente, a parte técnica era diferente, a parte de conjunto era diferente, a regra era diferente, né?
Você Total. não tinha um. Hoje é tudo, toda bola é um ponto, né? Antes não, antes era com vantagem. E tinha jogos que duravam mais de 4 horas, cara. A Então, final de o seu 76, do condicionamento, 4 horas e 10. Imagina. o seu condicionamento físico, ele muda muito, né? Então, você Sim. precisa se preparar para um volume de jogo muito maior. Então, foi uma experiência muito bacana. E você tinha falado ali do Amaury, né? O Amaury, Sim. cara, ele, na noite anterior da final, nós saímos todo mundo para ir para o restaurante da Vila Olímpica Acho que é e para chupar profunda. um picolé, né? Pô, A gente voltava chupando um picolé e tudo, aí o Zé Roberto estava em cima no prédio. Pô, vocês não estão dormindo, não? Eu falei, mas como é que dorme, né? A gente não consegue dormir. estamos na E aí final. o Amaury na subida assim da escada pro apartamento, ele parou e falou assim: "Ô galera, eu queria falar uma coisa com vocês." Aí Bom, todo mundo. em oito, aí todo mundo parou, né? Não Ele falou assim: falava? "Ó, em- na Olimpíada de 84, nós dormimos campeões e acordamos vice. Hoje, vamos subir pro quarto agora e vamos dormir vice para a gente acordar campeão amanhã." Nossa. E aí eu falei, puxa, todas essas coisas, tudo que acontecia na Vila Olímpica, tudo, eu tenho anotado, Kim. Sério? Eu tenho anotado, eu anotava na Ah, um minha diário de agenda, bordo. eu não tinha, na época não tinha computador com Excel, com nada disso. Eu fazia minha planilha de caixinha, né, dos atletas e tudo, de Vi muito. atraso, eu fazia a caixinha, tal dia chegou atrasado, tal dia não estava com uniforme, tal dia chegou assim, chegou isso, chegou aquilo, e aí eu colocava na minha agenda o motivo. Por que que chegou atrasado? Chegou tanto tempo atrasado no treino de tal lugar, assim, assim, assim. Então eu tenho tudo até hoje, minhas agendas, tudo anotadinho, né? É E legal, eu porque você consegue sempre olhar para isso gostei de aí e ver, fazer né? isso. Ah, eu também sou igual a você. Muito bacana. Eu gosto de anotar. Quando eu faço as lives, depois eu anoto coisas que eu falo assim, pô, isso aqui poderia ter, isso não tem. Eu tento Uhum, encaixar uma história grande, mas assim, para poder pegar esses hiatos que eles às vezes ficam abertos, tem muito atleta que não lembra muita coisa. Então a gente fica tentando juntar, construir para não se perder. uhum. É, é. Eu vou falar do Palmeiras, porque alguém comentou comigo mais cedo que eu ia fazer live contigo, pergunta do Palmeiras. Eu falei, claro que eu vou perguntar. Eu tenho uma blusa aqui autografada do Palmeiras, que o Jorge Edson autografou pra mim, é novinha, tipo, da época de vocês. E você teve Aham. várias temporadas no Palmeiras. Você jogou, voltou, Sim, jogou, voltou. Qual a sua sim. identificação com o clube? O que te marcou ali no Palmeiras? Eu falei com a Shell outro dia também, ele falou, o Palmeiras dava trabalho, hein? Porque o Uhum. Axé tá morando aqui no Rio. O Palmeiras foi a equipe que eu mais atuei durante as Superligas. Foi o time que eu fiquei por mais tempo, né? Às Foi. vezes eu ficava um período, tudo, depois eu saía. Teve um período que o Palmeiras, no futebol, ele foi rebaixado. Dali eles pegaram e acabaram com todo o esporte para que voltasse o futebol na Ó, próxima tem o Vitor temporada, né? aqui falando que é seu filho, ó. Meu pai é aí, Talminha. Vitão, com certeza. Vitão, nós jogamos junto também no Palmeiras. E Que aí, bacana. ali no Palmeiras foi uma grande missão, sabe? De eu sendo mais velho e tudo, e pegava os atletas com potencial, uma juventude bacana, e a gente trabalhava esses meninos para que eles pudessem se desenvolver e conseguissem seguir com o esporte. Então foi Isso, deixava uma, todo mundo foi na uma boa, hein? experiência, foi uma experiência muito bacana. Eram jogos muito bons. Eu tava vendo outro dia, eu acho que foi vocês contra Frango Sul. Foi Frango Sul? Frango Sul foi também, mas foi um outro jogo. Foi contra foi Nossa Caixa. Nossa E eu lembro caixa. que na nossa caixa o Marcelinho era o Leandro titular e o Marcelinho era a reserva do Leandro. E não tava dando nada certo. Aí tinha, se não me engano, o Kid também. Nossa, Era um mas assim, timaço dele. O Kid tinha uma bomba na mão. E eu também tava vendo outro jogo que eu acho que você vai, não sei se você vai lembrar, vocês jogavam na Pirelli e ele na saída. Eu acho que era uma final Aham. de campeonato, eu vou lembrar. Cara, o Kid acertou a cabeça do cara no corredor. A gente com Aí o que Banespa, acontece? a gente com Banespa. Aí o cara começou a fazer assim, não vou lembrar quem foi agora, só que o cara começou a se defender com medo. Aí na outra ele tava na diagonal, o Kid acertou a cabeça dele de novo.
Ah, mas o Kid tinha um braço que era sacanagem. Eu comecei na Pirelli fazendo a inversão de rede com o Kid. E aí nós fomos juntos para a seleção brasileira, naquele ano de 91. Nossa, ele é Convocação do craque. Ele, pra mim, José foi o Nilton. craque, cara, Talmo. Ele foi pra mim Esse craque. um braço que era brincadeira. Passava, defendia, bloqueava, fazia tudo bem. E era leve, né? É, Como o cara era leve, aham. cara. E eu falei, Ah, Kid, tu fez parte de umas 10 foi gerações. oposto, mas foi líbero também, né? Ele É, foi mas eu oposto, vou te mas foi falar, líbero. eu acho que ele poderia ter frequentado mais a seleção, porque assim, lá em 92, gente, não tô desmerecendo ninguém, jamais, assim, poderia ter mais uma vaga, porque assim, ele jogava muito, o Campeonato Brasileiro ele fazia muito ponto, gente. Ele e o É, Gilson Monte Pilão, eu peguei outro dia pra fazer uma estatística deles aqui, é sobrenatural o que o Gilson fazia. O uhum. Gilson botava muita. Eu falava, Gilson, você já matou alguém? Já levou alguém pro hospital? Porque, cara, é muito Ó, forte a pancada dele. O Gilson já quebrou o dedo de um menino do Palmeiras. E já furou uma bola, não já? Isso é mentira ou é lenda? Já Vai falar que já furou bola. quebrou, não sei, mas quebrou o dedo de um menino do Palmeiras que teve que fazer cirurgia. Que Não, isso? Imagina um tapa dele. era Eu nem ia animal. brigar com o Gilson. Você é amigo, Gilson, amigo. E ele é um amor de pessoa, cara. Eu paro pra É, conversar com ele. Eu fiz o boneco é, dele, eu criei ele em miniatura, mandei pra ele com a roupa do Frango Sul, né? Cara, ele ficou. Caraca, eu não tô acreditando. A bacana, gente tem grupo. Tá eu, bacana, ele, o Joel, o Kid. A gente só fala, só sai merda. Mas é bom o grupo. bacana, bacana. Ó, eu tenho aqui também, eu separei aqui algumas camisas. Eu tinha para mostrar de vários clubes que você passou, trouxe as da seleção também. Eu queria saber qual foi o jogo, em clube mesmo, que você, assim, que seja inesquecível para você. Campeonato eu não vou dizer não, mas assim, teve aquele jogo, aquele campeonato que você falou assim, cara, esse para mim foi inesquecível. E Uhum. por quê? Sempre Bom, tem, né? A gente sempre tem um que eu é. acho que, eu acho que jogos sempre foram muito marcantes, né? Uhum. Mas eu acho que jogo que pegou bastante muito para mim foi Palmeiras e Frango Sul. Esse jogo que durou quase 4 horas, 4 horas e pouco de É um jogo. É jogão. um Pô, é um 3 jogão. a 3-2. Depois tem um jogo que eu fiz contra a seleção, com a seleção brasileira, contra a seleção dos Estados Unidos. O Maurício não pôde Da Liga? jogar, que teve um problema familiar e tudo, e eu joguei em Belo Da Liga Mundial. Horizonte. E foi muito bacana. O Mineirinho lotado e tudo, foi bacana. Assim, vários jogos, cada time, eu acho que eu tive a oportunidade de ter jogos marcantes, né? Sim. Na UX eu tive jogos marcantes, a Pirelli eu tive jogos marcantes, depois no Banespa, eu sendo o mais velho do time, tive jogos marcantes, com uma molecada, tudo juvenil, nós conseguimos chegar em Maico, terceiro lugar da Lebrão. Superliga. Na Online eu tive momentos marcantes, chegamos em terceiro lugar também da Superliga. No Flamengo Eu eu tive, lembro do Flamengo. tive Com momentos o Marco Miranda. marcantes também, tudo. É, é. Eu tenho jogo seu lá, Então, sabia? eu lembro que o primeiro jogo da Superliga nossa era contra o Suzano. E eu passei uma semana sem tocar na bola porque eu estava com as costas machucadas. E aí eu fui para o jogo. E fui para o jogo e nós ganhamos o jogo do Suzano. E eu joguei muito bem e tudo. E aí o Marcão falou: tá vendo, cara, tem hora que descansar faz melhor do que treinar. Não, e aquele sangue que corre aqui na veia da gente que adora competir? Chega lá no jogo, você não Não sente tem nada, não jeito. sente dor, não sente Mas, nada. Kim, você falou um ponto aí, cara, que é importante, né? Quando você começa a competir, vem um sangue que hoje, cara, hoje eu já não me coloco para jogar em lugar nenhum, sabe? Não gosto, porque eu sei que a minha cabeça pensa de um jeito, mas meu corpo não responde da mesma forma. É porque você Então sabe que o tal não vai estar lá. Você não vai querer, então você não vai. Você é igual a mim. Eu não eu gosto de brincar pra brincar, eu gosto de Eu não jogar. gosto, justamente. Então eu não vou jogar. Eu brincava com meus filhos, cara, de balão. Eu não deixava eles ganhar do vôlei comigo, né? Porque eu queria ganhar deles. Igualzinho a A mim. minha esposa falava: você tá doido? Deixa eles fazerem um ponto. Não, não deixo. Não deixo, não deixo. Era assim. E hoje eles pegaram isso também. Eles pegaram isso Mas também. Falaram: todo ó, atleta é não assim. tem, vai para ganhar, nós vamos ganhar.
É que eu falo, o pessoal falava assim pra mim, eu participo do Master, até te falei que fim de semana foram as finais aqui do Rio de Janeiro, eu achei Sim. sensacional. Gente de todas as idades, eu falei assim, gente, olha, e a organização, uniforme, tem tudo, assim, sabe? E a Uhum. galera tem uma galera, as senhoras de 63 anos, elas jogam juntas desde que tinham 15. Acabava uma equipe, elas iam pra outra, mas assim, quer dizer, a vida foi andando, elas não pararam de jogar, eu achei, falei assim, cara, que sensacional. Mas eu não, Uhum. eu não consigo ser assim, tipo, eu não consigo falar assim, agora eu vou fazer só por fazer. Me Não, dói o não coração dá. quando eu vejo a galera jogando assim, e falo, já não jogava mais. Pessoal, que isso, Magui, você tem que ter calma. Não, não consigo, não Não, consigo. não, também não dá, não dá. Vai Não entrar, vai tem ter que fazer como. bem feito. E você também, eu achei super legal que na sua história, todo mundo já passou pelo Banespa. Acho que é muito difícil alguém na década de 90 não ter passado pelo Banespa. Você encerrou lá. Só que eu queria saber se você lembra do Sul-Americano de 92 que vocês ganharam. Eu tenho a Uhum. final, cara, que jogo é aquele? Parece jogo de final de Mundial. E ginásio lotado. é, Sentiu pressão, não sentiu? Como é que foi aquele campeonato? Que aquele campeonato ali é especial. Pessoal, que não Ah, sabe, aquele campeonato tem um Quinho, peso. eu vou Pô, falar assim, ó, eu, eu não sentia pressão na hora de jogo, não, sabe? Porque eu colocava pressão comigo no dia a dia do treinamento. Porque eu sabia sim, que o que eu estava treinando ali, eu ia colocar e colocar em prática dentro do jogo, né? E sempre fui muito, assim, eu tentei sempre blindar tudo que estava em volta de mim durante os jogos, sabe? Então, isso é muito bom. jogo, treino, eu consigo blindar tudo. Eu não sei onde está minha família, eu não sei onde eles vão sentar. Não, eu fico focado dentro Pô, do cara, jogo, sabe? poxa, isso é muito Tem um legal. pessoal que fala assim, pô, e não é tão simples isso, né? Isso aí são anos de experiência ali e tudo. Então, blindar tudo isso não é fácil, não, mas é uma coisa muito importante para o atleta hoje, para poder saber blindar, para saber focar no que você tem que fazer ali, bola após bola. Então, é um Enfim, aprendizado muito grande. há uma diferença, né? Isso que eu ia te perguntar. Vocês cresceram, vocês acho que vocês acabaram sendo um modelo que é a primeira equipe que realmente assim vai jogar com patrocínio. Não é aquela equipe que assim, jogadores da geração de prata nasceram amadores, cresceram amadores, no meio do caminho viraram profissionais. Porque o Uhum, esporte se profissionalizou. Vocês vêm daquela geração que realmente vocês eram atletas profissionais. Então, acho que tudo foi um teste. Como você uhum, avalia a experiência de uns anos para cá que a galera tem esse trabalho psicológico, tem até um trabalho de assessoria de imprensa. O Negrão falou para mim assim: eu não sabia o que era assessoria de imprensa. Me ligaram e falaram assim: tem? Não, não tenho, não. E a galera hoje acho que tem assim, às vezes tem um material bem mais fácil. E de repente essa galera não consegue trabalhar. O que você acha que é o divisor da sua geração, que foi se acostumando com aquilo, com a galera que já chega, talvez, e já encontra toda uma estrutura pronta, e não uhum. tenha que passar por tudo que vocês passaram? Pouquinho, para a gente era tudo muito novo. Esse é o primeiro ponto, né? É tudo novidade para a gente. A gente não tinha celular, cara. A gente foi ter celular mais para frente, entendeu? Isso que eu ia Então, falar. quem quisesse ver a seleção de ouro, quem quisesse ver os campeonatos, tinha que ir lá, né? Hoje, você tem streaming, você tem WhatsApp, você tem tudo. Você consegue Além de ver, eu tudo. consigo ver os jogos da Superliga C, eu consigo ver da Superliga B, da Superliga A, tudo, a qualquer momento, entendeu? Então é muito mais fácil. A gente não tinha isso. E a gente não se dispersava é, da forma que pode ser dispersado hoje. Então, Sim. hoje você tem tanta coisa. Vamos pegar um tempo. Quanto tempo um atleta hoje passa no celular? Eu tenho certeza Pô, que é muito mais do que o tempo de treinamento dele. Muito mais. Né? Então, são coisas que mudaram ao longo do tempo, mas que a gente não tinha tanto acesso nesse momento. E acho que para a gente foi até muito bom. Foi uma certa blindagem no que acontecia com a gente. A gente não tinha tanta informação das coisas, a gente não tinha tanto acesso, as pessoas não tinham tanto acesso, então a gente se fechava um pouco mais, né? Era um pouco mais reservado, mais privado e tudo.
Eu acho que foi uma coisa muito boa. E hoje tem tudo muito fácil, tem tudo muito rápido. Ah, se eu quiser editar um jogo meu, pô, eu boto num aplicativo que edita com facilidade, sabe? Eu No aqui próprio sei, né? celular você edita. Então. E antigamente a gente não tinha isso. Ah, é bom ou ruim? Ah, eu acho que não tem bom ou ruim. Nós temos que nos adaptar ao momento que está. Porque assim, eu tô aqui muito justamente porque a internet me proporcionou acho que essa facilidade de eu encontrar os atletas. E assim, e aí eu vejo que até o formato das coisas que eu faço para os atletas mudam. Vou te dar um exemplo. Eu continuo fazendo a curadoria para atleta, mas sabe que uma coisa que eu criei assim na cabeça, eu vi que deu certo, que os atletas gostam? Tem atleta que fala para mim assim: "Ah, Marquinhos, faz o seguinte, tem como você cortar meus melhores momentos? Então o que eu comecei a fazer? Eu vou montar a curadoria do atleta, eu pego, vamos lá, Jogos de 92, Olimpíadas. Eu vou pegar aquele atleta, eu vejo o jogo, mas eu já sei a velocidade, eu vou recortando tudo que o atleta fez de Uhum, bom, vamos supor. Ele sacou, fez um sim, ponto, ele bloqueou. E aí eu boto isso dentro de uma caixinha. A galera, eu acho que hoje o público tá tão rápido que até o jogo, é, essas coisas, a galera quer só ver os pontos em que jogou e tal. Eu falo, justamente, caraca, como justamente. é que tá a velocidade da É, coisa? tá É, muita mudança, né? E a gente tem que se adaptar, tem que fazer as coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que ainda eu fico com algumas situações de antigamente, sabe? Eu eu também. prefiro um pouco mais reservado. E eu gosto de ler livro, assim, tem uns livros aqui, todos digitalizados, mas eu para ler o livro, eu gosto de sentir, eu gosto de pegar o livro assim, olhar que ele tem capa, eu gosto de folhear, eu gosto de olhar, de parar, falar assim, cara, isso aqui é uma sensação que eu tenho, é igual camisa. Uhum. O pessoal fala, Marquinhos, que cara é essa que você tem por camisa? Porque na minha época a gente comprava camisa e levava pro jogo pra alguém assinar. Ou a É, parada era a gente assistia a Superliga toda e o cara no final falava assim, ó, toma a camisa. Cara, quando alguém dava uma camisa pra gente, chegava no dia seguinte que você ia pra rua passar, tá você ia com a doido. camisa e falava assim, fala aí, fulano, bom dia. Você passava com o peito É, aberto, ninguém falava, caraca, o cara te deu a camisa. Cara, aquilo ali era... Então tem uma simbologia aham, que eu consigo levar até hoje, vou te falar. Se for qualquer jogo e qualquer cara, atleta perfeito. falar assim, Marquinhos, toma essa camisa, eu vou lá no treino do Flamengo, aí o Greener fala assim, Marquinhos, toma uma camisa. Cara, eu volto pra casa igual uma criança boba. Eu falo, cara, ganhei uma camisa. Eu coloco ali e olho, eu falo, cara, olha que bobeira, porque Com aquele certeza. sentimento, aquele sentimento do sonho ficou guardado dentro de mim, porque eu vejo que hoje em dia a galera compra na internet até antes do atleta, não vai É lá, não verdade. leva para autografar, fala, não tem a mesma coisa. É verdade. E como é que tá aí, onde você tá? O vôlei, como é que ele tá, como é que você recebeu? Porque é diferente, eu acredito, mas a Uhum, cultura é totalmente diferente. é. Mas eu tenho certeza que a adaptação sua não é difícil, porque você se entende com todo mundo, isso aí a gente vê, mas de repente tem dificuldade na língua. Como é que foi para você? Bom, para mim, eu já tive uma experiência aqui na Arábia Saudita, é um outro país, né? E foi uma experiência muito bacana. Primeiro ano de Arábia Saudita no time do Al Hilal, nós fomos campeões invictos. Nós perdemos poucos sets, teve um jogo só de Eu tenho 3 a dois 2, jogos gravados mas, dessa mas época. nós ganhamos de forma inédita e já tinha um bom tempo que o time principal não ganhava, e lá também nós ganhamos as duas categorias de base no mesmo ano, sabe? Coisa Então, boa. foi uma experiência muito bacana. A língua inglês, às vezes a gente fala para o cara para vir para a esquerda, ele vai para a direita, nem na língua dele se falar ele vai entender, mas, mas aí eu saí, voltei, fui cuidar da família também, fui me recuperar um pouco, e agora eu tive a oportunidade de vir aqui para a cidade de Al Ain, é uma cidade que fica próximo de Dubai, próximo de Abu Dhabi, é uma cidade dos Emirados Árabes. Aqui uma cidade muito tranquila. O time é o time do Sheikh Zayed, é um sheik que comanda, é o dono do país, né, o que manda as coisas e tudo. E foi um convite muito bacana. Tem uma equipe muito bacana de trabalho aqui, que estão me dando apoio, sabe? A gente sabe que a estrutura que eles têm aqui, estrutura física, é de primeiro mundo, Eu mas a gente acredito. tem, de primeiro mundo. Ok, eu vou te mandar imagem, vídeo, foto da nossa academia. Você fala assim, poxa, qual no Brasil, qual clube de Superliga A no Vai Brasil ter. que tem? Não vai ter, não vai ter. É coisa de primeiro mundo. Então, ó, o Dr. Ali entrou aqui agora, nosso fisioterapeuta lá do Al Hilal. Sabe quem me Então, mandou cara, mensagem, Talmo? ah, O técnico do Maruf, o que era do Irã. sei, Ele sei. viu as postagens e ele falou comigo. Ele falou que o Maruf adorou o vídeo que eu fiz.
para Uhum. ele, mas como eu não tenho 300 marufes no coisa, né? Eu não falei, não vou marcar que eu não sei quem é. Aí ele mandou mensagem. Aham. Ó, minha mãe entrou também. Minha mãe tá Ela assistindo. entrou aqui? Beijo, mãe. Te amo, te amo. Beijo, mãe! Então, aí, cara, eu vim para os Emirados Árabes, uma estrutura muito boa, só que uma cultura diferente, né? Os atletas aqui, eles trabalham, todos eles trabalham ou na polícia, ou no exército, em setores governamentais, mexendo com esporte, mexendo com armamento e tudo. Então, eles têm, a profissão deles não é o voleibol. E eles não conseguem treinar todos os dias, porque tem que Nossa, viajar para jogar, então a gente não consegue. isso que eu E eu vou me tô falando. adaptando com os estrangeiros fazendo todos os dias e alguns atletas vindo, e eu tenho alguns dias que todos vêm para a gente acertar o time, né? Então, até Sim. isso, você tem que se adaptar, você tem que buscar conhecimento, tem que ajustar algum treinamento para cada um deles, por não ter tanto tempo para correção, mas, cara, o resultado está sendo bacana. Os jogadores locais, as outras equipes aqui, eles estão geralmente com 5, 6 estrangeiros. A gente está Caramba. com 3 estrangeiros, mas sendo que 2 são atacantes, né? Então a gente está bem defasado dos outros times, mas a gente está jogando de igual para igual, mesmo com os jogadores locais. Eles estão tendo um desenvolvimento bem bacana. Eu estou muito feliz com esse crescimento deles, né? Porque se eles crescem, eu também cresço na minha profissão, na minha forma de conduzir o treinamento, na minha forma de aprendizagem motora desses jogadores, de aprendizagem dos fundamentos mesmo, sabe? Então, eu tô feliz de poder estar contribuindo e, ao mesmo tempo, eu aprendendo com essa situação. Você, eu acho legal que eu já tinha conversado com algumas atletas e tal, todas falando super bem de você. Você tem essa facilidade para trabalhar tanto com o masculino quanto para o feminino, né? Uhum. Você ficou um bom tempo lá no SESI e as meninas que eu conversei todas falaram muito, muito bem de você. Obrigado. Eu acho que acaba sendo um paizão. Como é que é para você trabalhar com o feminino e Uhum. o que você prefere, o feminino ou o masculino? Não, eu não tenho essa preferência, não. Eu me dou bem com os dois naipes, né? Masculino e feminino, para mim, não tem problema nenhum. Mas eu acho que o grande diferencial disso, Quinho, foi a minha disponibilidade para estudar, né? Então, Ah, eu me graduei em Educação Física, eu fiz pós-graduação em treinamento, eu fiz pós-graduação em gerenciamento de equipes, de marketing, eu fiz um mestrado em gestão administrativa. Então, tudo, e agora estou preparando um doutorado para cabeçudo. psicologia do esporte, né? Então, eu primeiro, antes de entrar para ser treinador, eu estudei. Esse é o primeiro ponto. Então, quando você estuda, você vai pegar aprendizagem motora, treinamento esportivo, iniciação esportiva, a pedagogia do esporte. Tudo isso aí, existem ferramentas Faz para uma que você possa diferença. atuar da melhor forma possível com cada naipe, né? Você pega feminino. Poxa, você tem um componente físico que tem uma diferença muito grande. Você tem um componente psicológico que tem uma diferença muito grande. Você tem um componente hormonal Não, que isso com o que time eu ia falar. feminino que tem uma diferença muito grande. E quando você entende tudo isso, você passa a fazer parte da história de cada pessoa. Então, você pega a parte da psicologia, você pega a parte física, a parte técnica, a parte tática, e você vai fazendo de acordo com a necessidade da sua equipe, né? Então, eu sempre busquei fazer o meu trabalho, nunca copiando de ninguém. Então, o meu trabalho nunca vai ser a cópia do Zé Roberto, nunca vai ser a cópia do Bernardo, nunca vai ser a cópia de qualquer um, sabe? Estou citando os dois que são ali as É, referências, né? referências Mas eu bibliográficas. não vou fazer, não vou fazer Isso. esse copia e colo, porque a necessidade do meu time é diferente da necessidade do time deles. Então eu vou me adaptar da melhor forma possível para que o meu time tenha o melhor rendimento. E aí eu vou buscando meu conhecimento, né? Conhecimento tanto prático quanto conhecimento teórico.
Isso é muito bom. E é bom porque, assim, mais pessoas com outra visão, outra forma de se adaptarem, de jogarem, porque ninguém é igual você falou. E quanto mais Sim, as pessoas não sim, entendem que precisam ser diferentes e fazerem o seu trabalho, que eu acho que certeza. existem, olha quanto brasileiro a gente tem espalhado pelo Hum, mundo, hum, divulgando o nosso voleibol. Porque podem falar o que for, é. mas o nosso voleibol, eu acho que o material humano que a gente tem, os É técnicos, tudo referência. é maravilhoso. Aham. Maravilhoso. Mas eu vou te falar assim, ó, se nós tivéssemos o material humano que os Estados Unidos têm, meu Nossa. amigo, meu amigo, era difícil de bater a gente. E sempre falo que a gente deveria valorizar muito os nossos treinadores das categorias de base. Por quê? Que Porque faz o ali é atleta. que sai, ali é que tem que ter um olhar diferenciado, ali é que tem que ter um conhecimento muito grande na aplicação dos treinamentos, na aplicação dos fundamentos para cada modalidade, para cada atleta, entendeu? E o cara que faz o atleta, eu sempre falo isso, assim, o técnico que a gente acaba olhando assim, que às vezes são os mais importantes da sua vida, acaba sendo sempre o primeiro, porque ele te formou, porque eu acho que é um problema assim que eu vejo. Tem muito técnico que se preocupa com a temporada e tem técnicos que se Sim. preocupam com o crescimento do atleta como Uhum, profissional. E isso é uhum. importante. Quando o cara tem essa visão, eu acho que de você olhar para o atleta que ele vai crescer, que ele vai fazer uma outra coisa, você dá seguimento, por mais que você saiba que ele não vai ficar com você de repente, né? Vai Uhum. ficar uma, duas temporadas e ele vai dar os voos dele. Mas É, quando o profissional passa isso pro atleta, cara, eu acho que o cara assim deslancha. Então eu reparo muito do mas pessoal que vem sim, da base. o aprendizado ele é constante, né? Sim, Você pegou lá atrás, foi o primeiro treinador da pessoa, foi um aprendizado até aquele momento. A partir dali, você vai ter um outro aprendizado com uma outra pessoa, depois você vai ter uma outra aprendizado. Cada vez você vai aprendendo e vai podendo colocar em prática o que você aprende com cada treinador. E isso é, ó, todos e são importantes. então, vendo dessa visão, eu vou te fazer duas perguntas que eu acho assim, de suma importância. Quando você, vou falar primeiro quando você se aposentou. Quando você estava próximo de se aposentar, vamos lá, no último jogo. O que passou na sua cabeça? Eu gosto de saber desse momento que eu falo que é um momento doloroso. Toda vez que eu vejo um atleta parar, eu Uhum. choro junto com o atleta. O que passou na sua cabeça quando você entrou assim na quadra? Eu pergunto isso porque quando eu perguntei a Ana Moser, ela falou para mim assim, Marquinhos, quando eu entrei na quadra pela última vez, eu reparei que ia ser a última vez que eu ia saudar a torcida de dentro da quadra. E aquilo me deu uma coisa, uma sensação que eu não vou saber te explicar nunca. E a outra eu vou Uhum. perguntar, qual foi a sua maior satisfação como técnico? Eu digo assim, não é Uhum. satisfação, às vezes não é campeonato, mas satisfação de ter feito alguma coisa que você fala assim, cara, isso aqui me transformou como pessoa, me Tá. deu visão para outras coisas. Bom, a primeira, né? Eu acho que se eu for pegar na história ali dos campeonatos, do que eu passei e tudo, acho que ah, é difícil você pontuar assim, sabe? Mas eu acho que tudo, tudo como, tudo que eu passei foi muito importante. Eu não vou tirar nada, nada, tudo, tudo. As vitórias, as derrotas, elas foram muito importantes. Aí, se eu for pegar agora, como treinador, para mim, talvez o maior legado, ele não foram os títulos, não. Não foram os títulos, não. Mas para mim, o meu maior legado foi quando a maioria, eu não vou falar todas, né, todos os atletas, mas a maioria dos atletas até hoje, eles sabem que podem contar comigo para uma oração. Ou, Isso é ótimo. cara, estou passando por dificuldade aqui, reza para mim. Ou faz sua oração para mim aí, sabe? Eu acho que esse talvez tenha sido o meu maior legado, de ter sido amigo das pessoas, de ter ajudado as pessoas a crescerem, mesmo que muitas vezes eu tenha cobrado muito delas, né? Então, cobrei muito, fui muito chato, mas é porque eu queria tirar o melhor de cada um ali, entendeu? A gente só Então, cobra de quem a gente ama. eu acolhi quando algumas situações que falaram para eu mandar jogador embora, eu não mandei, eu perdi meu emprego por causa disso, mas eu não tive a coragem de mandar porque a pessoa, o atleta, estava precisando de ajuda naquele momento. Então eu jamais colocaria para dispensar um atleta para mandar embora,
sendo que ele estava precisando de ajuda. Então eu saí para que ele pudesse ficar. Ó, eu vou embora, mas eu não vou mandar embora. Então você vai embora. Tudo bem, não tem problema. Saí com um coração muito, muito feliz, sabe, de ter sido perseguido por ter ajudado alguém. Então, acho que eu fiz tudo que eu podia fazer para ajudar todo mundo, cara. Mesmo que seja que fosse cobrando algum atleta, entendeu? Mesmo que seja buscando o melhor, tirando o melhor de cada um. Então, acho que foi uma carreira, está sendo uma carreira muito bacana. Eu aqui também, nos Emirados Árabes, com uma outra língua, com uma outra cultura, mas eu conseguindo fazer com que as pessoas, exemplo bobo, a gente pudesse se abraçar dentro de quadra, todos, quando vão chegar na quadra, todos vêm para me cumprimentar. Se eu estiver em qualquer canto da quadra, todos entram na quadra e vão direto para me cumprimentar. Isso é muito bom. Então, Isso aí eu acho que não tem preço. são detalhes assim que a vida vai falando que isso vale a pena, entendeu? Isso vale a pena. Títulos são importantes, são. Mas eu falo que os títulos a gente conquista, né? A medalha de Barcelona, por exemplo. Eu conquistei essa medalha. Mas essa medalha nunca vai me conquistar. Você É tem isso que eu orgulho levo. de todos os caminhos que você fez para chegar a todas essas medalhas, mas Com você entende certeza. que o caminho é mais importante do que a medalha. Com certeza. O caminho, o legado que deixa, as pessoas que passaram na vida, falar, poxa, eu posso contar com ele, sabe? Eu posso contar. Agora, há pouco tempo, um grande amigo jogou na seleção brasileira, teve um problema de saúde, né? E ele, a primeira pessoa que eu estou te falando, cara, que estou falando é com você, cara, porque eu sei que você pode rezar por mim. Eu vou entrar na sala de Ô, coisa cirurgia amanhã. boa. Então, eu estou falando, não falei com mais ninguém, mas você vai saber. Pô, cara, isso aí vale mais do que qualquer medalha, né? Com São, certeza, olha amizade. quantos anos, são mais de 30 anos fazendo isso aí. A gente se conheceu lá atrás e, poxa, um dia antes de entrar na sala de cirurgia, ele falou, cara, reza para mim aí. Então, cara, pode saber que eu vou estar aqui sempre, sempre para ajudar, né? Assim como a minha missão lá atrás era de ajudar o Maurício a ser o melhor, como a minha função que o Zé Roberto me colocou para fazer o Marcelo Negrão defender na Olimpíada. Ele chegou e falou assim, eu preciso que você faça o menino defender na Olimpíada. Então, tá bom, cara, minha missão é essa, o Marcelo Negrão vai defender. Eu bati ataque e defesa com ele para ele defender. Em 93, o Giovanni falou assim, Zé, eu quero melhorar minha defesa, deixa eu bater bola com tal. Então, beleza, Marcelo, bate bola com o Jorge, você bate bola com o Giovanni e tal. E aí o Giovanni foi o melhor do mundo. Lembra? Então, 93, eu tenho até hoje o eu cartão ali, guardado. eu ali de fora, vendo o cara jogando ali, e quando ele defendia, dava um peixinho, fazia as coisas. Pô, para mim é o ponto máximo do que eu podia estar ajudando, entendeu? Então eu Com sempre certeza. sou muito agradecido por tudo que aconteceu e as pessoas podem saber que aqui vai ter sempre um cara que pode contar com ele. Ó, para a gente terminar, eu vou te fazer uma pergunta na outra, porque é uma pergunta que seria no caso para mim. O meu maior sonho, acho que todo mundo sabe, que o meu maior sonho é fazer um museu do vôlei aqui no Brasil. Material Uhum, eu já tenho para isso, você sabe. uhum. E eu acredito que não está distante. Se você falasse assim, tá, o museu está pronto. O que você gostaria de entrar dentro desse museu e o que você gostaria de ver que remeta a algo que foi do seu momento? E a outra pergunta, só é essa, e a outra pergunta é: a Superliga vai fazer 30 anos. E se você pudesse resgatar. Aí você vai ter que me falar. Se você pudesse resgatar um momento seu que você falasse assim, Marquinho, esse momento aqui para mim é grande. Qual seria? Vou ficar com essas duas perguntas porque quero muito saber a sua resposta. Bom, a primeira coisa, eu colocaria no museu um pódio, para que
todos que pudessem visitar pudessem subir no pódio. E quando subissem no pódio, vamos pegar Barcelona, né? Botar o A gente pegava a música da entrega Eu da nunca posso medalha, ver, toda vez que eu vejo eu choro. e aí você colocar ali para a pessoa experimentar esse momento, sabe? Eu acho que talvez seja uma coisa inédita no Gostei da museu ideia, hein? Posso e anotar? do voleibol. Pode anotar, pode anotar. A gente faria um pódio para, imagina, cara, uma Escolha a sua equipe. seleção. A, e- Bota a assim, a gente faz o equipe do pódio, bota Master. assim. Escolha a sua Não, a seleção, equipe do você Master. aperta. É, ó, Barcelona, como é que foi? Pô, tem a Lá música lá da atrás. entrada, da entrega da medalha. Né? Vai pegar do feminino, coloca, do masculino, coloca. Cada uma Sim, tem adorei a aquela ideia. música ali, né? Dentro Sim. desse pódio. Imagina as equipes do Master aí do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro visitando, e a equipe inteira entrando e subindo no pódio ali. Já Não, imaginou? é sensacional a ideia, porque assim, você botar todos os times que subiram, a gente bota lá uma escolha. Tipo assim, você escolhe, aperta aí, vamos supor, aperta esse botão, vai aparecer, desce, assim, Aham, desce, a pessoa vai olhando. E a narração, porque o que me chama muita atenção é ouvir vozes que uhum, são ali, tá na minha cabeça. Quando eu ouço uhum, que é do 7, o Álvaro José, cara, aquilo uhum, ali tem uma memória emotiva na minha é, cabeça, porque eu cresci ouvindo ele narrando todos os jogos de vocês, com o aham. Luciano. O Álvaro José, em 91, ele que narrou o Sul-Americano, que a gente foi campeão em cima da Argentina, que Sim, deu a classificação para 92, né? E aquele jogo, Barcelona. a partir do. Eu comecei, nós perdemos o primeiro set, no segundo set a gente estava perdendo para a Argentina, e entrou eu e o Marcelo Negrão. E nós Foi. viramos o jogo da Argentina. Né? Em São Paulo, no Ibirapuera, nós viramos o jogo e fomos para a Olimpíada. Né? Cheio. Aí, Lembra esse momento? então, esse do pódio aí, acho Já anotei, hein? Já que anotei, é vou botar lá, criação, fantástico. quando estiver lá, vou botar só a plaquinha. Por quê, cara? Eu acho que o pódio é um momento muito mágico, sabe? O pódio é um momento muito mágico. E, para mim, o pódio fala muito até hoje. Fala É o que mais me muito até emociona. hoje. E serve para a vida da gente. Serve para a vida. Quantas pessoas não se formam, quantas pessoas não conseguem um trabalho, quantas pessoas estão desempregadas e não conseguem, e conseguem um trabalho importante e tudo. E a gente também, lá no pódio, eu falo que toda grande conquista, ela te remete aos seus momentos mais difíceis. E no pódio, para mim, foi isso. No pódio, eu lembrei do meu pai que eu tinha perdido. Eu lembrei das dificuldades que eu tive. Eu lembrei de quantas vezes eu chegava da faculdade à noite, eu terminava meia-noite e meia, 1 hora da manhã, eu chegando em casa e não tinha o que comer, lá em Barretos, e às vezes não tinha o que fazer, no outro dia tinha que treinar, não tinha que comer direito, mas eu lembrava dessas dificuldades. Quantas vezes eu morei embaixo de arquibancada, quantas vezes eu tive que pegar não dava para pegar um ônibus para ir treinar, tinha que ir a pé, né? Então, no pódio me veio tudo isso, somado a aquela saudade que eu tinha do meu pai, que não estava ali para ver isso. Mas eu falei que sempre no pódio, quando você está no topo, você olha para todo mundo de cima para baixo, e todas as pessoas te olham de baixo para cima. Mas eu falei que eu não queria olhar para as pessoas de cima para baixo para falar que eu era melhor do que elas. Mas eu queria que as pessoas pudessem olhar de baixo para cima para poder falar: eu também posso ser campeão, eu também posso me dar bem, eu também posso ser vencedor. Né? Então, Com certeza. o pódio para mim é fantástico. A Tocou no outra meu agora é ponto. O Gur já a, mandou go- aqui pra a você, outra ó, agora, qualidade. aham. A outra agora É é dos meus da times, né? Superliga. Superliga É, vai fazer 30 anos ano que aham, vem. Você faz parte dessa história um bom pedaço, um grande pedaço. E para sim, você, sim. um grande pedaço, que o Tamo começou ó, várias. Qual o seu Uhum, momento, assim, de Superliga? Ou o jogo, ou o momento, alguma coisa da uhum, Superliga, alguma lembrança que você tem que, quando você lembra, você
você fica feliz? Bom, eu como atleta, eu acho que todos os times que eu passei, cada jogo foi muito importante, né? Mas eu vou deixar um pouquinho esse lado do atleta de lado. Todas as equipes que eu passei foram muito importantes. Eu vou deixar um pouquinho de lado e vou agora para o lado do tal treinador na Superliga, né? Sim. Treinador na Superliga. O primeiro ano eu fui de treinador. Eu fui ser treinador do Sada Cruzeiro. Passou Sada Betim, Sada Cruzeiro. Eu fiz a transição, tudo. E eu fui para o pódio no Sada Cruzeiro, ficamos em terceiro lugar e quase indo para uma final na semifinal com o Minas Tênis. Então, o terceiro lugar ali para mim foi muito bom. Só que naquele terceiro lugar, eu falei que o próximo ano eu ia para disputar a final. E aconteceu que, pelo destino que estava sendo traçado, eu fui para Montes Claros e jogamos a semifinal contra o Sada Cruzeiro. E nós fomos para a final com o time de Montes Claros no primeiro ano. Então, aquela final, para mim, foi muito importante. Saí do masculino, fui para o feminino. Então, cada jogo foi uma construção muito bacana. No terceiro ano, nós conseguimos ir para uma final de Superliga com o Rio de Janeiro, depois de Quebrou uma hegemonia, anos, bem 10 lembrado. anos, Osasco e Rio. Então, aquilo ali, aquela competição ali, aquela semifinal contra o Osasco e a final contra o Rio, acho que foram marcantes na minha história da Superliga. Você quebrou a oportunidade do Osasco entrar pro Guinness, que até então nós íamos entrar pro Guinness como uma equipe que não tinha perdido nenhuma partida na Superliga. Perdeu justamente para a equipe que ela ganhou a Superliga toda, só não ganhou aqueles 2 jogos. Sueli defendeu a alma. 28 jogos, 28 vitórias, né? Só que eu falei o seguinte, nós temos eu passei 2 anos sem ganhar um set de Osasco. 2 anos sem ganhar um set. E só que meu time ia crescendo a cada ano, meu time ia evoluindo a cada ano, né? E chegou uma hora que a gente aprendeu a jogar com elas. Aprendeu a jogar e conquistamos uma vitória no Sul-Americano, com Osasco, ganhamos 3-0 deles. A partir daquele jogo ali, a gente começou a ter o domínio do jogo, a gente sabia o que era. E a equipe, ela se doou o tempo inteiro, e tanto é que do SESI, para mim, foi aquele ano de 2014, foi o ano que nós surpreendemos muita gente, fizemos uma evolução muito grande de todo mundo, então está marcado na história da Superliga. Eu vou anotar essa história aí, que essa história é boa, né? Quem sabe a gente não conta ela aí mais pra frente. Mas com certeza valeu a pena lembrar, porque essa aí é grande, hein? Essa foi. Eu vou... Como a gente está terminando, já está acabando, a última que eu vou te fazer, que eu pergunto para todo mundo, porque isso é uma curiosidade mundial. Se você pudesse montar uma equipe, não estou falando dos melhores, mas estou falando da equipe da seleção do Talma. Assim, vou montar minha seleção. Quem seriam... Pode botar seus titulares e reservas, lembrando que tem líbero. O Marcelinho ficou assim, ó, e a gente fez até um meme com ele, né? Mas ele conseguiu botar todos. Porque ele tirava, botava. Quem são os jogadores que você colocaria na sua seleção? Não precisa ser o melhor, não precisa ser o cara que na sua seleção, assim, jogou contigo, seria o cara que você gostaria de jogar se você fizesse uma seleção. Eu, assim, sem medo de errar, eu colocaria a seleção brasileira de 92. Os 12? Esses 12? Ela é inteira. Porque eu não vejo, assim, o melhor por ser o melhor só, sabe? Eu acho que atleta, ele tem que ter mais. Atleta, ele tem que entregar mais do que só dentro de quadra. E acho que a vivência que eu tive com esses caras, de entrega total lá dentro, foi muito bacana. Então, eu coloco aquela seleção, principalmente os 6 que estavam ali dentro de quadra, e os 6 que estão de fora, eu acho que foram fantásticos. Se pudesse incluir o Líbero, incluir o Serginho... Tem história. Aí não tem outro. É covardia, né? Aí é sacanagem, né? Assim, não, pô. Aí tem outro. Ó, pô, muito obrigado, Talma, por dividir essas experiências com a gente. Serginho tem uma história bacana. Serginho tem uma história bacana comigo, cara. Que lá em Suzano nós jogamos juntos, né? E quando acabou o campeonato, nós ganhamos o Campeonato Paulista e depois nós fomos a pé
para Aparecida, de Suzano até Aparecida a pé. Que isso? É, foram quase 160 quilômetros andando, 3 dias e meio. Braço, Todo Adriano. mundo, Chegou lá como? todo Ele mundo. voltou deitado no carro, né? Voltou deitado, né? Não, aí. Não, e assim, cara, eu ia rezando o terço, voltava, pegava um, ia lá, voltava, rezava de novo. Eu terminei inteiro. E o Serginho sempre fala, cara, eu nunca vi o Talmo tava sarado, ia lá na frente, voltava, pegava o outro, Imagina tava no fundo, ele tava falando tudo de isso. bom. Então, mas foi muito bacana. E o Serginho, a gente. Esse aí é o concurso, né? É fora de Pra mim, série. ó, vou te falar, Então, pra mim ele tá tem entre os igual. 5 maiores de todos os tempos, porque o cara saiu de uma posição de É, backup. E ele é o cara que transformou a posição, assim, a pessoa tinha medo de atacar no final do jogo, porque não, sabia que ia defender. O cara isso é. aí é fora de série, fora de série. Ele é fora de série mesmo, tem que criar um gol fora de série. É ele. O cara ganhou tudo que ele poderia ganhar. Ah, tô cansado, já ganhei. Você já ganhei, tira, tem outro É, ali, já ganhei, já ganhei. Fora de esses são série. os outliers. Tá. Pô, foi maravilhoso. Obrigado por ter dividido Beleza, Quinho. experiências com a gente. A live vai ficar salva. Eu vou soltar mais tarde um especial com os melhores momentos aí da sua carreira. Não vou soltar todos, não. Vou soltar alguns, gente. Todos, se eu soltar, não dá. Mas você vai ficar feliz com o que você vai ver. Eu Tá separei na bom, madrugada, deixei meu querido. separado. Vou soltar daqui a pouco. Um Tá excelente bom. trabalho que você continue fazendo. Onde você Grande vá. beijo aí pra você. E bom Fica com descanso. Deus. Fica com Beijo, tchau, Deus. tchau. Beijo. Gente, vai ficar salvo aqui. Não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar, quem puder. E a entrevista também estará no YouTube, quem não sabe, é a Vôlei, que é o YouTube de entrevistas. Lá você só encontra entrevistas com várias pessoas, tá bom? Se puder compartilhar com os amigos, teremos mais live ainda essa semana. Um beijo para todos vocês.